Oi, gente, estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre usabilidade de produtos para terceira idade. E para falar desse tema, estamos hoje presencialmente, maravilhoso, que eu adoro gravar presencial. Não sei se você sabe, mas a gente aqui no Entre Chaves passou mais de um ano gravando só episódios remotos, né? E agora que a gente tá voltando a gravar presencial. Voltando não, né? Que são os primeiros episódios presenciais. Então, são incríveis. E hoje a gente tá aqui então com a Ava e com a Marcele. E aí, gente, tudo bem? Se apresentem, por favor, pra gente. Bom dia, gente. Eu sou a Ava, eu atuo como designer aqui na DTI. E hoje eu tô com a voz um pouquinho rouca, porque ontem o Galo ganhou o Brasileiro. E aí eu me excedi um pouquinho nas comemorações, mas tô aqui para tentar contribuir no que eu puder. E o Galo? O Galo ganhou. O Galo ganhou. Ei, pessoal, bom dia. Eu sou a Marcele, sou designer também aqui na DTI. Já tô aqui, já tem quase um ano, e eu também tô roupa por conta do Galo. Saudações alvinegras, aliás. É todo mundo atleticano aqui, aparentemente. Sim. E também sou mãe de pet, gente. Tenho uma filhinha, cachorrinha em casa. Ah, eu também. Eu também tenho uma, chama Maia. Ai, que lindo. Ela tem 5 meses. Filhotinha ainda. Beleza, gente. Então, pra gente entrar um pouquinho mais nesse episódio, a gente vai falar, né, sobre especificidades aí de aplicativos e desenvolvimentos para a terceira idade. E aí eu estava vendo algumas pesquisas do IBGE, principalmente, né, que fala que hoje a população de idosos ela está em torno de 10%. No Brasil, né? E a projeção para 2060 é que esse número aumente para quase 26%. E eu vi também uma outra pesquisa do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra que a população do Brasil vai envelhecer mesmo, de forma constante e acelerada até, né, nos próximos anos. E o levantamento mostra que em 2100, em torno de 40% da população será idosa. E aí a gente também vê nos dados antigos, né, de 2010, por exemplo, a gente vê que essa população de idosos era só de 7%. Então a gente está vivendo mesmo o envelhecimento da população. E cada vez faz mais sentido, né, a gente pensar, investir em aplicativos, em ferramentas com foco nesse público, né? Então, assim, acho que hoje a gente já pensa em usabilidade de aplicativos que a gente, né, desenvolve para garantir o acesso de todo mundo, mas, por exemplo, como leitores de tela e tudo mais, mas acredito que também existam algumas questões específicas da terceira idade, né, desse público. Então vamos começar esse episódio de hoje falando sobre isso. Existem questões específicas de acessibilidade para a terceira idade? Não? Como que é isso? Esses dados que você trouxe sobre essa inversão da pirâmide etária que está para acontecer, o pessoal de tendências até chama de silver tsunami, né? Que vai chegar um tsunami de pessoas idosas e com necessidades específicas que a idade vai trazendo. Muitas dessas pessoas já estão familiarizadas com tecnologia, vão estar familiarizadas com tecnologia. É um pouco diferente até do público atual, que vai ter um pouco mais de dificuldade a depender, né, de outros recortes. Mas algumas especificidades vão além do básico que a gente imagina. Assim, vão questões de visão, questões motoras, questões de memória. Então, ao longo da vida, a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo algumas capacidades, embora a gente ganhe outras, né? A gente vai perdendo algumas e os nossos sistemas precisam estar compatíveis com isso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não depender muitas questões de memória, imagem de reconhecimento, para a gente sempre fornecer feedback, para ter cuidado nas telas, por exemplo, que vão exigir algum esforço motor maior, a gente permitir maior flexibilidade, porque muitas vezes a pessoa vai ter alguma questão, alguma dificuldade motora, principalmente se ela for bem mais velha, que a gente vai perdendo essa capacidade também. Então, mesmo que seja um público que já esteja familiarizado com a tecnologia, quando chegar no futuro, ele vai ter provavelmente algumas questões específicas que a gente vai precisar atender. Eu acho também que, assim, eu penso
hoje, né? Assim, as empresas cada vez mais estão comprometidas, né? Assim, acho que pensando a gente até mesmo como designer também, assim, esse comprometimento com a questão da acessibilidade e com a usabilidade para a pessoa idosa. Esses dados que você trouxe, assim, se a gente parar para pensar mesmo assim, a pandemia potencializou, inclusive, esse acesso do idoso, né? A gente vê pesquisas, muitas coisas falando a respeito até mesmo da solidão da pessoa idosa, né? Assim, acaba que essa parte da população às vezes fica muito isolada, propriamente por conta do envelhecimento, as pessoas às vezes têm pouca paciência para lidar com esse idoso. Então esse idoso, a gente percebe que pelas pesquisas que cada vez mais ele está buscando, né, via tecnologia, formas de aproximação, formas de estar, né, assim, porque muitas das vezes ele não consegue estar nos ambientes físicos. Então essa imersão do idoso nessa questão digital mesmo, de estar conversando, as motivações de procura, a gente vê as pesquisas, né, que os idosos fazem mais hoje em dia, utilizando a tecnologia, que é buscando produtos e serviços, buscando contato com outras pessoas. Então, eu acho que cada vez isso vai ficar mais recorrente. E aí a gente também tem que estar atento a essa questão de que não é um perfil único de idoso, né? A gente está falando de Brasil, então a gente vai ter uma diversidade, uma pluralidade de pessoas com necessidades e especificidades diferentes também. Legal, isso que você trouxe, Marcela, muito interessante, né, dos dados da pandemia também, né, que as pessoas começaram a ter que se comunicar através de telas, né, e esses idosos talvez em algum momento ficaram à margem, né, dessa comunicação que poderia talvez, né, estar ali de uma forma que eles, enfim, não estavam tão familiarizados, né. Então, é bem interessante isso mesmo, e quanto é importante investir mesmo nesse público, né. E vocês acham que quando vocês, né, desenvolvem telas ou, sei lá, aplicativos para esse público, tem alguma diferença assim entre, né, a forma de fazer para esse público, claro, né, além dessa parte da acessibilidade, né, existe alguma outra diferença que vocês acham que é importante assim? Olha, a gente teve essa experiência no produto da Ubabox, né? Que a gente fez o novo software para o ObaSmart, que agora é o Oba Fácil, que é um smartphone voltado para pessoas idosas. E nas nossas pesquisas, para entender melhor, né, e pensando que a gente estava também no meio da pandemia, então a gente teve que reforçar mais ainda as pesquisas, porque a gente tinha um contato mais dificultado com o nosso público, a gente foi entendendo que os idosos eles têm diferentes modelos mentais das pessoas mais jovens, principalmente das pessoas mais jovens acostumadas com tecnologia e os idosos que não estão tão acostumados com tecnologia. Porque o que a gente fala de modelo mental é a forma como a pessoa pensa, como ela imagina que vai executar determinada ação dentro de um sistema. E quando a gente está desenvolvendo o sistema, a gente costuma desenhar isso aproveitando metáforas do mundo real, entendimento do mundo real. E muitas vezes os idosos não têm familiaridades com algumas metáforas que a gente usa e alguns novos componentes que não fazem mais parte de metáforas do mundo real, mas que já estão inseridas no cotidiano. Aí um exemplo é o menu hambúrguer, que as pessoas mais jovens elas sabem que elas vão acessar determinada ação, porque já é uma convenção, só que é uma convenção que não é conhecida por esse público quando está dentro de um recorte que não é tão familiarizado com tecnologia. Então a gente tem que tomar cuidado para trazer metáforas mais voltadas para o que as pessoas conhecem no dia a dia delas. Então volta um pouco quase como era as primeiras interfaces, assim, lá nos anos 90, anos 80, com metáforas muito mais próximas, assim, com pastas, com gavetas, enfim. Mas nesse sentido também. Assim, eu acho que quando a gente vai pensar um aplicativo, enfim, um software destinado para pessoa idosa, é tudo muito diferente mesmo, assim. Até pensando, por exemplo, quando a gente vai testar com eles, né? Assim, a forma como eles se comportam testando, dá pra gente um feedback de que a forma como eles visualizam isso, igual a Ava trouxe, é muito diferente, assim, tem um modelo meio analógico ainda, né? Então, assim, tudo que a gente pensou, né, nesse projeto, quando
quando a gente foi desenvolvendo, tinha que ser o mais simples possível, assim, porque a forma como eles entendem as coisas é uma forma diferenciada, né? Então, assim, a interface toda, a gente tem que pensar, por exemplo, a questão do tamanho dos componentes, né? O tamanho da tipografia que a gente da fonte, o tamanho de como essa interface ia aparecer para essa pessoa idosa. E testando com eles, a gente percebia que, por exemplo, uma coisa que a gente vê, assim, que o idoso, ele realmente lê a tela. Então, assim, toda informação que a gente colocava, a gente às vezes tinha que fazer um descritivo daquilo, por que aquilo funcionava daquela forma. E, assim, e desse ponto, assim, que eu percebo também, é de que quando eles percebiam que era um produto que era destinado para eles, era um produto voltado às necessidades, né, que a gente estava ali buscando conversar com eles essas coisas, não testar eles, né, mas sim testar o produto, eu percebi que tinha um engajamento ali e a gente entendia como que eles estavam conectados, assim, como eles estavam utilizando as redes sociais, fazendo compras, fazendo, por exemplo, consultas online. Então, assim, pensar um produto para a pessoa idosa, a gente tem que estar realmente com esse olhar muito empático, assim, para as necessidades e as dores que aquela pessoa tem, assim, dificuldade de visão, né? Quando eu entrei para somar o projeto AVA, tinha pensado, inclusive, toda a questão da paleta, né? Adaptado para a pessoa com deficiência, pessoa com alguma dificuldade visual. Então, tudo isso é muito diferente mesmo. Uhum. Eu tive um contato, né, com esse aplicativo de vocês, que vocês estão, né, mencionando aí, que é o Google Docs, e eu achei muito interessante mesmo. Eu me lembro, né, de quando eu baixei no meu celular, os próprios aplicativos meus, né, eles mudavam de tamanho, o fundo mudava, a fonte mudava, né, eu acho que tudo isso para realmente melhorar essa acessibilidade. O que mais, assim, que tinha nesse aplicativo, assim, que mais que esse aplicativo fazia? Eu acho que isso é muito legal, assim, da galera ouvir, assim, sabe? A gente começou fazendo um launcher, mas, enfim, a gente tem uma suíte de aplicativos. O launcher, ele é um inicializador, né, da interface. Então, quando a gente liga o aparelho, a primeira coisa que a gente vê, né, quando a gente acende a tela, é o launcher. Então, ele vai mostrar os aplicativos e a forma como os aplicativos são acessados, como você vai usar o celular, essa capinha, essa camada de fora. Então, a gente construiu o launcher pensando numa navegação muito simplificada e pensando que algumas questões motoras que esse público tem, na parte da personalização, provavelmente não seriam atendidas. Então, muitas vezes, quando a gente vai reposicionar um aplicativo na tela, a gente precisa usar gestos de drag and drop, que é arrastar e soltar. E o idoso ele vai ter mais dificuldade motora de fazer esse tipo de alteração. Então, a gente teve que pensar em formas de fazer essa navegação com os gestos mais limitados. Então, a gente foi pensando nisso. A gente fez a interface bem simples, com um onboarding que vai explicando as principais funcionalidades, já vai trazendo as primeiras configurações, porque a gente entende que, assim, como os idosos não são essa massa uniforme, a gente não precisa colocar sempre a fonte gigante para todo mundo. Quando a gente estava testando, entrevistando o nosso público, alguns falaram, a fonte está muito pequena, a letra está muito pequena, e outros não, a letra está grande demais, não precisa ser tão grande. Então, a gente entende que existem particularidades e tem pessoas que vão usar sem óculos e vão ter visão ótima, e tem pessoas que vão ter muita dificuldade, vão precisar usar o telefone com óculos. Então, todo esse cuidado que a gente foi tendo nessa parte de launcher, para ter essa navegação bem simplificada, a gente deu opções de personalização, por exemplo, você consegue acessar os demais aplicativos, né, dentro de uma gaveta de aplicativos, você tem uma visão em grade e uma visão em lista, onde você consegue ir ou pelo ícone ou pela letra, né, pelo texto, os rótulos. Então, se a pessoa tem esse modelo de olhar mais para a imagem, ela tem uma opção, mas se é a pessoa que gosta mais de ler e que consegue identificar os aplicativos pelo rótulo, a gente dá essa opção de identificar primeiro pelo rótulo, dentro de uma lista. A gente também fez o discador, que, pensando, é um aplicativo separado de telefone, ligação telefônica,
também pensando nessas particularidades, uma coisa legal que a gente fez foi pensar em favoritos, né? Então a gente conseguir mostrar que assim, muitas vezes quem configura esse aparelho é um filho, um neto, um sobrinho, assim, e para a pessoa já deixar configurado para o idoso, mas que também fosse fácil para o próprio idoso fazer essa configuração de manter os favoritos de fácil acesso. E a gente também colocou, com essa integração com o launcher, para, se a pessoa desejar, já na tela inicial tem um atalho de ligação telefônica, porque muitas vezes esse primeiro aparelho, porque o aparelho é um aparelho de introdução ao mundo digital, ele não vai ser um aparelho para o idoso que é mais aprofundado em tecnologia. Assim, ele é um aparelho para o idoso que está começando a tecnologia agora para atender essas primeiras necessidades dele. Então, a gente consegue atender essa questão de oferecer esses atalhos rápidos para entrar em contato com a família. E a gente também tem o SOS Conecta, que ele é um aplicativo de emergência. A ideia dele é enviar um alerta para números pré-cadastrados. Então, vai enviar um alerta por SMS, quando a pessoa solicitar, né, com o pedido de socorro, e ele também vai fazer uma ligação telefônica para números pré-determinados. O funcionamento dele é a partir de um gatilho, né? Ele tem um atalho na tela que a pessoa toca, tem uma contagem regressiva para caso o toque tenha sido acidental, a pessoa poder cancelar, só que ela também pode acelerar e disparar logo em seguida, né? Se for uma questão de emergência. E aí, isso foi o que a gente conseguiu oferecer dentro do próprio smartphone, porque hoje existem alguns outros recursos de funcionalidade vestíveis, né? Por exemplo, smartwatches e smartbands. Só que esse público já tem resistência para conseguir usar um smartphone. Aí vai colocar um relógio nele para ver se ele precisa da emergência. Então, a ideia é tentar trazer o básico dessas necessidades e também ter o celular como essa ferramenta de conforto psicológico, né? Tanto para a família, que fica preocupada com o idoso, quanto para o idoso, que sabe que para qualquer emergência ele pode acionar e vai ter esse contato próximo com a família, com os números que ele colocou lá como contatos de emergência. E eu acho que tudo isso a gente foi pensando, entendendo também que tinha uma pluralidade enorme de público, né? Então, como fazer de forma que se fosse totalmente voltado para a questão da usabilidade, de uma forma simples e eficiente, pensando numa pessoa, né? Que a gente trabalhava mais ou menos com 2 pessoas, que aquela pessoa que não tinha nenhum tipo de envolvimento com a tecnologia, que às vezes utiliza o telefone só para fazer uma ligação, rapidinho para falar com o filho, ou para a pessoa que às vezes gosta de, né, mexe um pouco mais, tem uma habilidade tecnológica maior, assim. E teve um ponto também que foi muito legal, que a gente percebe também que era muito utilizado dentro das configurações, que era a coisa de a gente pensou, né? Teve todo um trabalho de pensar, por exemplo, quais possíveis dúvidas. A gente foi mapeando as dúvidas que essas pessoas poderiam ter ao utilizar o smartphone e também de forma que a gente pudesse facilitar a informação. Quando ela buscasse, eu não sei como fazer isso. Então, a gente também pensou que a gente tinha que incluir dentro do desenvolvimento desse software uma forma para que ela pudesse, de forma autônoma, buscar as informações que ela precisava, do que ela gostaria de mexer ali. A gente fez essa sessão de dúvidas frequentes já embutida dentro do aparelho, né? Assim, a pessoa não precisa buscar no Google, porque ela precisaria aprender a buscar no Google, e não são todas as pessoas que fazem isso. Então, a gente tentou deixar isso acessível, com um feedback bem claro, né? Você encontrou o que você precisava, mande sua dúvida, com telefones de contato e o WhatsApp. Esse público usa muito o WhatsApp, então, assim, a gente colocou... A OBA tem esse cuidado muito grande com suporte, né? Então, eles têm uma estrutura de suporte muito grande, que eles não se importam de ficar horas no telefone com o idoso, ajudando. Então, assim, isso quando você compra aparelhos, você também está comprando esse serviço de suporte. E, além disso, eu falo uma outra coisa que eu esqueci, é sobre o onboard, eu lembrei.
E outra coisa é que o onboarding... Não. E outra coisa é que a gente também toma cuidado com o onboarding, né, que é aquele primeiro contato da gente explicar como as funcionalidades do aparelho, quais são as funcionalidades do aparelho, como ele funciona. E a gente tem 2 tipos de onboarding lá dentro, né? Para o idoso que deseja ver o passo a passo da tela, de como configurar tudo, a gente fez o primeiro onboarding que mostra o básico, que faz as primeiras configurações e oferece para a pessoa a opção de aprofundar e entender o passo a passo. E aí, no onboarding de passo a passo, a gente mostra cada pedacinho da tela e o que cada pedacinho da tela faz, já ali no primeiro uso. Então, ele não vai precisar ler um manual, não vai precisar ficar tentando ali, na tentativa e erro, descobrir as coisas, né? O Nielsen coloca nas heurísticas a questão de você dar ajuda e documentação. A gente fala que as interfaces precisam ser intuitivas, só que mesmo a gente tentando isso, a gente também precisa oferecer para quem está usando essa assistência, porque não são todas as pessoas que vão conseguir, de forma intuitiva, entender tudo que está ali. E a gente tem vários recursos que a gente pode usar hoje, né? Desde onboarding, tooltip, esse passo a passo. E aí a gente usou disso bastante dentro da interface para explicar certinho e também pensando que o idoso vai querer ver esse onboarding mais de uma vez. Então a gente mostrou onde ele pode ver de novo, quando ele estiver com dúvida, porque existe essa questão da memória. Então muitas vezes quando pessoas mais jovens entram em contato com uma primeira funcionalidade, ela é apresentada uma vez só, e a pessoa não precisa ver de novo, ela já entendeu. Só que às vezes a pessoa idosa vai esquecer. Então a gente mostra esse acesso novamente. E até por isso também tem um ponto que eu acho que, assim, por isso que a gente percebe, assim, que a pessoa idosa, ela valoriza muito o aparelho celular, né? Porque existe uma curva de aprendizado muito grande para ter um domínio sobre aquele aparelho, entender as funcionalidades, entender como é que ele pode fazer uso daquilo. Então, a gente percebe assim, que às vezes o idoso, às vezes a tecnologia já mudou, já está em versão X do Android, e o idoso ainda está com aquele celularzinho. Se você falar, vamos mudar o celular, vamos pegar um celular, mas não, ele não quer, porque ali ele conseguiu entender, ele tem ali, às vezes naquele momento não, utilizando o telefone, ele consegue ter uma autonomia maior, um gerenciamento maior até da própria vida. Então, esse cuidado de pensar todas essas etapas, assim, foram muito importantes para justamente proporcionar essa satisfação para o idoso também no uso do telefone. Então, a gente pode ver, né, que não é só aumentar a letra, né, que às vezes assim, vó, me dá aqui que eu vou aumentar a letra do celular da senhora, não é só isso, né, existem muitas outras coisas que vocês investiram, né, para realmente mudar a experiência mesmo daquele idoso com o celular, né, isso é muito legal. Uma coisa que você falou, do WhatsApp, né, dos idosos usarem muito, isso é muito legal também, assim, que realmente, né, pais, mães, avós e tal, hoje, assim, comunicam mesmo por WhatsApp, né? E outra coisa muito legal que vocês falaram da massa uniforme, que nem todos, assim como qualquer público, né? Nem todo mundo é igual quando a gente está lidando com o público, os idosos também não são, né? E não é todo mundo que manda o bom dia no WhatsApp, né? Não é todo idoso que manda o bom dia no WhatsApp. E teve uma outra coisa muito legal que você falou também, Marcelo, sobre os testes, né, de usabilidade, de terem sido diferentes, talvez, né, do que, assim, terem sido específicos também, né? Eu entendo que os testes de usabilidade, eles são uma ferramenta para a gente entender, testar hipóteses, né? Assim, saber se o que a gente está pensando, né, se aquilo ali está certo, né? Se aquela hipótese pode ser confirmada ou não. E vocês têm algum caso, alguma coisa assim para contar para a gente de testes de usabilidade com pessoas idosas? Se teve, né, alguma coisa aí que vocês acham que foi legal, que foi diferente, que foi massa? Olha, os testes de usabilidade foram um desafio gigantesco para a gente, não só pela questão do público, mas por causa da pandemia. Porque a gente começou a desenvolver o produto no início da pandemia. E a gente não podia ter contato com o público.
Não existe, a gente vai de máscara, face shield, luvas. Não existe isso. É uma pandemia que deixou esse público extremamente vulnerável. E era um produto de inclusão digital, em que a gente precisava ter contato com pessoas que não estão familiarizadas com a tecnologia. Então, eu não podia conversar com um idoso que ia conseguir entrar no Zoom comigo. Eu precisava encontrar uma forma de testar essas pessoas de forma remota, e o que a gente encontrou de solução foi recrutar pessoas que moravam já com pessoas idosas. Então, quem tinha a avó em casa, os pais eram idosos, a gente recrutou essas pessoas para essas pessoas habilitarem para a gente esse contato, fazerem essa ponte com a pessoa idosa. Então, a gente mandou aparelhos por correio. Quem fazia a instalação do launcher, fazia as configurações de tela para a gente conseguir ver onde a pessoa está tocando, para transmitir a tela do aparelho durante o teste. Quem fazia isso era a pessoa que estava morando junto com o idoso, habilitando o teste, e aí a gente, por vídeo, fazia a conversa com a pessoa idosa. Então, a gente conseguiu fazer assim, da forma que foi possível, né? Porque existia uma urgência muito grande em desenvolver esse aplicativo, porque existia uma demanda do público que foi meio que forçado a se digitalizar. Então, muitos idosos passaram a ter que comprar um celular para ter que ir no banco, para ter que fazer coisas de internet banking, que antes ela fazia no banco. Pessoas idosas adoram uma loteria, não todas, mas muitas dessas pessoas tinham um conforto muito grande em fazer as coisas presencialmente. Então, porque várias são aposentadas, têm mais tempo, então não ligam de ir para o banco, tem fila preferencial. Então, nunca se preocuparam em ter que aprender a usar o internet banking, até o momento da pandemia. Então, a gente teve que fazer esse esforço para tentar desenvolver um produto que tivesse uma boa usabilidade, mas que também fosse o mínimo viável, dentro desses requisitos, né, dessas pessoas. E aí foi bastante interessante, assim, foi um desafio enorme, mas a gente conseguiu fazer muita coisa, conseguiu testar, conseguiu ter muito insight a partir dos testes. Então, foi bem legal, até mesmo para... A gente insiste muito aqui dentro das pessoas de desenvolvimento, né, quem está codando também, participar pelo menos de alguns testes para entender, assim, que o que a gente está propondo ali, que parece uma coisa assim, isso aqui que vocês estão falando é burro, por que a gente não faz dessa outra forma? E aí, quando as pessoas veem o idoso tendo dificuldade ali, é realmente um baque. E aí constrói essa empatia também por parte de quem está desenvolvendo, né? Porque no fim a gente está desenvolvendo para pessoas, não é só a questão da lógica e obedecer a uma regra de negócio, assim. A gente está tentando, principalmente nesse caso, fornecer um valor, né? A gente está oferecendo qualidade de vida, conexão com outras pessoas, acesso, né, a vários serviços. Foi bem desafiador nesse sentido. Foi interessante também porque a gente tinha, tipo assim, pessoas muito diferentes, assim, para fazer os testes. Então, a gente tinha, assim, desde o idoso que não tinha familiaridade nenhuma, que, tipo assim, tinha um celular, tipo, aquele pequenininho, assim, que é totalmente analógico e que estava tentando utilizar, né, dar um up de pegar um celular com um pouco mais de tecnologia, e do idoso que já tinha mais desenvoltura, que já fazia compra, que fazia consulta online, às vezes mandava mensagem, eu não tô conseguindo mandar minha receita pro meu médico, tinha essas coisas assim. Então a gente tinha pessoas diferentes, mas assim, uma coisa que marcou muito nos testes, assim, que eu percebi, é que eles estavam muito comprometidos em ali nos auxiliar a construir algo que pudesse de fato fazer a diferença, não somente para eles, mas para outras pessoas também. Então, assim, os testes eram muito produtivos, porque a gente ia com roteiro, a gente estruturava, não engessava, obviamente, né, porque a gente queria ali pegar todos os feedbacks possíveis, até o que viessem para além daquilo que estava planejado.
Mas, assim, a gente conversando com eles, então, assim, você perguntava, dona fulana, o que a senhora achou desse botão? Gostei, pode ser maior, pode ser menor, eu não, tá muito pequenininho para mim. A senhora entendeu? Por que a senhora fez isso? Por que a senhora fez por que a senhora usou dessa forma? Sim, eu usei porque eu acho me serviria assim. A senhora conseguiu ligar? Aí dava um feedback, nossa, estou usando demais, estou ligando, agora eu estou conseguindo ligar sozinho, não preciso do meu filho ficar me ajudando. Então isso para a gente foi muito importante, porque trouxe essa perspectiva de valor do produto, que a gente estava conseguindo de fato ali ter essa ciência de que o produto estava gerando valor para aquela pessoa e também para a Oba, mas o que eu acho que é mais assim, interessante desse processo todo é que tem uma missão por trás disso, assim, né? Tem um intuito ali muito forte, assim, de fazer uma diferença. E o idoso, quando foi chamado, assim, a gente percebe que às vezes a pessoa que acompanhava o teste, às vezes era um neto, um filho, você percebe que às vezes na vida cotidiana ela não tem tanta paciência, mas às vezes testando com a gente, o idoso fazendo tipo assim, eu sou o protagonista aqui, eu que tô fazendo, então eles ficavam super à vontade, assim, e aí a gente foi acabando também estabelecendo um pouco mais de vínculo com eles, rolou uma aproximação, isso foi muito legal também. Nossa, deve ter sido muito gostoso mesmo, assim, né, ver, igual você falou, né, ver realmente a vida mesmo dessas pessoas mudando, né? Assim, pelo que vocês falaram, realmente assim, deve ter sido incrível. É um propósito muito grande mesmo, né? De tornar aquilo ali mais fácil, tornar aquela coisa que talvez, né, era cheia de ponta antes, cheia de fricção, né? Tornar aquele acesso mais simplificado, né? Até pegando, né, isso que você falou, Ava, da pandemia, que foi super difícil de achar essas pessoas, eu achei, assim, a ideia que vocês tiveram incrível mesmo, assim, né? Porque, imagino, se precisasse, né, das pessoas que já não tinham familiaridade, né, esse público, essa persona que você falou, Marcelo, que já não tinha familiaridade com a tecnologia, ainda precisar que essas pessoas acessassem um Zoom, que fizessem uma chamada de vídeo, nossa senhora. Que bom que vocês tiveram essa ideia de recrutar outras pessoas para facilitar isso. E eu lembro que, né, eu tive também contato com esse aplicativo num teste que vocês fizeram, aí a gente não era mais de usabilidade, mas de qualidade, talvez, do aplicativo, que foi o Caça aos Bugs, que eu achei que foi uma iniciativa também maravilhosa, né, de vocês também testarem mais o aplicativo e tudo mais. Queria só que vocês falassem um pouquinho de como que foi isso. Uma das coisas que a gente fez para... além dos testes de usabilidade, né, para tentar encontrar alguns problemas de usabilidade e possíveis bugs, foi usar a nossa estrutura de rede aqui na DTI para convidar as pessoas a tentar encontrar isso, né? Então a gente colocou alguns incentivos, algumas premiações, fizemos um sorteio para quem mandasse feedbacks no nosso formulário e o nosso objetivo era encontrar tanto esses problemas de usabilidade quanto possíveis bugs. E aí, para as pessoas encontrarem problemas de usabilidade, elas tinham que estar com uma mentalidade que era um problema de usabilidade para o idoso. Porque quando a gente faz uma interface para o idoso, que ela é toda mais travada, né, vai ser um problema de usabilidade para a pessoa mais jovem, que está acostumada com tecnologia. Então, uma coisa que a gente fez foi habilitar as pessoas para o conhecimento de heurísticas de usabilidade para pessoas idosas. Então, dentro da bibliografia que a gente buscou, a gente encontrou uma lista de heurísticas de usabilidade para pessoas idosas em smartphone. A gente estudou essas heurísticas e transmitiu esse conhecimento através de um KT para a nossa rede. Então, a gente fez essa palestra para habilitar as pessoas para terem essa visão de teste orientada por essas heurísticas e entender se algum ponto que a gente desenvolveu ali não estava atendendo algumas dessas heurísticas. Aí, alguns exemplos, ter feedback constante e não só feedback visual, né? Porque, às vezes, a gente não consegue dar um feedback visual muito explícito. Então, a gente vai dar um feedback tátil também, com vibração, feedback sonoro. Esse público gosta de usar bastante o telefone no volume alto, porque já tem dificuldade de ouvir. Então, a gente também oferece o feedback sonoro, quando determinado botão é tocado. E aí, dentro dessa lista, a gente tinha vários critérios. A gente não fez uma exigência de análise heurística, com tabelação desses dados nesse sentido. A gente deixou de forma mais livre, porque a gente estava usando
a nossa rede pela boa vontade. E é muito legal porque a gente teve muita colaboração do pessoal, muitas pessoas querendo ajudar, muitas pessoas instalaram no próprio aparelho, mostraram para os pais, para os avós. A gente teve alguns feedbacks, por exemplo, até negativos também, de, por exemplo, pessoas com Alzheimer que tiveram dificuldade de usar, mas aí são questões muito específicas que a gente realmente não consegue atender ainda, né? A gente, quando está desenvolvendo, a gente escolhe um recorte, a gente escolheu esses 2 principais recortes, e mesmo entendendo que esse público é muito amplo. Então, a gente entende que algumas peculiaridades podem não estar sendo atendidas. A gente tentou mapear o máximo possível. A gente teve um resultado muito legal, a gente encontrou tanto alguns bugs, né, que a gente também precisava ter uma segurança de código para embarcar esse sistema dentro dos aparelhos, porque eles iam ser vendidos para muita, grande quantidade, né? E muitas vezes a pessoa talvez não ia ter acesso à internet para uma possível atualização. Então, essa primeira versão tinha que estar rodando bonitinho, para até a próxima oportunidade que ela tiver acesso à internet ou um Wi-Fi, né, para conseguir atualizar. Então, foi nesse sentido, assim, foi muito legal. E foi tão legal que outros squads também fizeram. Então, a gente aqui na DTI passou a ter essa cultura de ter algumas campanhas de convite para as próprias pessoas da rede testarem, né, usar a expertise que a gente tem para testar os sistemas que a gente desenvolve. Eu cheguei a participar desse caça aos bugs e eu achei incrível, eu adoro achar bug em coisas. Eu sou aquela pessoa que tava comprando um negócio no site, dá um pau, eu sou a pessoa que entra no Fale Conosco e manda um e-mail, assim, então eu adoro fazer esse tipo de coisa. E eu gostei muito de participar disso, assim, eu participei mais da etapa de procurar os bugs mesmo, de fato, né, porque eu não moro com nenhum idoso, nem nada. Mas eu achei incrível, eu acho que é uma ferramenta muito boa que as pessoas têm que utilizar mais mesmo, né? De, assim, utilizar a própria rede, utilizar as próprias pessoas que estão próximas ali para testar o que a gente está fazendo. Claro que pode ter uma questão de confidencialidade, né? Que a gente precisa se atentar, mas, no mais, acho que dá para utilizar mesmo, né, dessas outras pessoas próximas. E a vantagem de fazer isso dentro da rede da DTI é porque todo mundo aqui dentro tem um contrato de confidencialidade com os produtos que desenvolve, né? Então, a gente explicou as especificidades. Não era um produto secreto, assim, não era sigiloso, mas não era estratégico também publicizar no momento, né? A UBA estava tendo algumas dificuldades com o sistema antigo que eles usavam, que era um sistema terceirizado, né, parceiro, e ele não era tão aberto às mudanças que eles queriam fazer. Então, eles já tinham alguns probleminhas de usabilidade, ele já era bastante engessado, e ele tinha uma versão gratuita na Play Store também. A versão que era embarcada no aparelho não era gratuita, era uma versão mais completa, só que as pessoas não tinham essa percepção, né? Então, a UBA estava fazendo essa movimentação para realmente melhorar o aparelho. Então, era uma coisa desejável, né, do público conhecer, mas até o momento que a gente foi lançado, a gente precisava ter um pouquinho de descrição e foi legal ter a rede por isso. Massa. Bom, gente, muito legal, adorei o episódio. Muito obrigada por vocês participarem aqui conosco. E é isso. Valeu. E o Galo ganhou. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais.